tentaram apagar a alma de um povo. Queimaram livros, destruíram templos, assassinaram famílias inteiras, mas falharam, porque havia algo que nem o fogo, nem a espada, nem a morte conseguiram destruir: a Torá. Mais que um livro, a Torá é a alma viva do povo judeu. Não é apenas um conjunto de leis ou histórias. É uma herança divina, uma missão, um pacto eterno. Recebida por Moisés no deserto, entre trovões e fogo no Sinai, foi escrita com o dedo de Deus e plantada no coração de um povo que jamais desistiria dela. Desde o início, a Torá foi atacada. O Império Babilônico invadiu Jerusalém, destruiu o templo, queimou os rolos sagrados e exilou os judeus. Mas mesmo espalhados por terras estrangeiras, eles não largaram a Torá. A copiavam à mão, ensinavam em segredo, escondiam em suas casas. Onde havia um judeu vivo, havia uma letra viva. Depois vieram os gregos, proibiram o estudo da Torá, impuseram leis contra a fé. Quem fosse pego ensinando ou estudando era morto. Ainda assim, nas cavernas, sob a luz fraca das tochas, pais sussurravam versículos aos filhos. Rabinos arriscavam a vida para manter as palavras sagradas vivas. Quando a perseguição virou massacre, os judeus pegaram em armas. A revolta dos Macabeus não foi apenas uma guerra física, foi uma luta espiritual. E venceram. Então vieram os romanos, destruíram o segundo templo, mataram milhares, espalharam os sobreviventes pelos 4 cantos do mundo, mas não conseguiram apagar a chama. A Torá passou a viver nas palavras dos sábios, nos debates das yeshivot, nas vozes dos que recusavam o esquecimento. Ela deixou de ser apenas rolo, virou vida. Na Idade Média, os ataques se intensificaram. A Inquisição queimava livros e corpos. Sinagogas eram destruídas. Homens, mulheres e crianças morriam abraçados à Torá. Outros a escondiam em porões, a copiavam em pedaços de couro, a transmitiam oralmente, verso por verso, como se cada palavra fosse sangue. A Torá não era apenas lida, era protegida com a própria vida. No leste europeu, durante os pogroms, aldeias inteiras foram varridas do mapa. Os rolos da Torá eram profanados, rasgados, queimados, mas sempre havia alguém que recolhia as cinzas, costurava o que restava e recomeçava. Porque para aquele povo, abrir mão da Torá era abrir mão da própria alma. E então veio o Holocausto, o maior massacre da história judaica. 6 milhões de vidas apagadas. Rolos da Torá viraram cinzas, mas mesmo nos guetos, nos campos de concentração, nos esconderijos, a Torá resistiu. Crianças decoravam versículos, rabinos ensinavam em silêncio, homens escreviam trechos com carvão em pedaços de pano. Cada letra era uma resistência, cada verso um grito de fé diante do abismo. Quando a guerra terminou, os sobreviventes estavam quebrados, mas vivos, e com eles a Torá. Em barracas, porões, acampamentos de refugiados, os escribas recomeçaram. Letra por letra, rolo por rolo, reconstruíram o que o ódio tentou destruir. Reergueram escolas, sinagogas, centros de estudo. A Torá foi revivida com lágrimas e esperança. Hoje, ela vive em Jerusalém, Nova York, Paris, Buenos Aires, São Paulo. Vive nas mãos de escribas, nas vozes dos estudantes, nos olhos de quem chora ao ler suas palavras. Ainda é escrita à mão como há milênios. Ainda é celebrada como nos dias em que foi dada no Sinai. A Torá sobreviveu a tudo: impérios, perseguições, fogueiras, exílios, ditadores e guerras.
sobreviveu porque cada geração decidiu que ela valia mais do que a própria vida, que morrer com ela nas mãos era melhor do que viver sem ela no coração. Essa não é apenas a história de um livro, é a história de um povo que lutou contra tudo para preservar sua identidade, sua memória, sua fé. Um povo que se recusou a desaparecer. Um povo que transformou dor em força, exílio em ensinamento e destruição em reconstrução. Se essa história te tocou, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. É assim que mantemos este trabalho vivo, como a Torá foi mantida viva, geração após geração, por aqueles que nunca desistiram.